Olá, meu nome é Alessandro e neste vídeo eu vou continuar o dimensionamento da rede de esgoto que a gente começou a fazer no vídeo passado, tá? A rede de esgoto que a gente fez, na primeira parte do vídeo foi essa daqui, os coletores 7 e 8, certo? E agora a gente vai fazer dessa parte aqui dos coletores 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? Então no vídeo passado já comecei a fazer o dimensionamento, falei sobre algumas considerações que deveriam ser observadas e se você não assistiu, eu recomendo que assista a parte 1 desse vídeo e para poder acompanhar aqui o restante, tá? Bem, então aqui eu tenho toda a minha rede lançada na planilha Excel. A gente tinha feito o dimensionamento aqui dos coletores 7 e 8, tá? Aqui, esses coletores aqui, tá? Só que aqui eu já apaguei os ajustes aqui porque eu vou fazer uma coisa diferente agora, tá? Eu vou começar aqui explicando um pouco. Eu já expliquei até um pouco o funcionamento dessa planilha, mas só para deixar todo mundo nivelado aqui. Essa planilha aqui é uma planilha de dimensionamento de rede de esgoto. Tem um vídeo exclusivo dela no canal, você pode ir lá pesquisar como é que funciona essa planilha, tá? Mas basicamente aqui eu tenho os PVs, os trechos, os comprimentos dos trechos, o perfil de consumo, aqui você põe informações de carregamento da rede, vazões concentradas, enfim. Aqui eu tenho os trechos contribuintes, tá? O trecho 1 é sempre o anterior a ele, tá? E outros trechos, né? O trecho 2 e o trecho 3. Por exemplo, aqui no trecho 19.1 eu recebo o anterior a ele, que é o 18.1 e o 9.2, certo? Só para demonstrar aqui, no trecho 19.1 recebe do 9.2 e do 18.1, certo? Assim como o trecho aqui 22, tá? O 22 ele recebe do 21.1, o 5.3 e o 3.4. A gente pode observar aqui também, né? O 22.1 recebe do 5.3 e o do 3.4. E assim por diante, tá? Beleza. Aí aqui a gente tem a parte de material da tubulação, o diâmetro adotado. Aqui a gente entra com as cotas que a gente já pega lá do civil, certo? O tipo de pavimento que está assentado a rede. E aqui tem o cálculo aqui das cotas de fundo. E aqui tem a avaliação dos resultados, tá? Lâmina, diferença entre lâminas, folga de lâminas, velocidade, tensão trativa, declividade mínima e velocidade crítica. Tem uma coisa diferente aqui na planilha que eu ainda não mostrei, que são esses retângulos aqui, né? Azuis e verdes. Na verdade, isso aqui são apenas botões, são botões para macros que eu fiz, porque me ajuda, me auxilia aqui no dimensionamento, tá? Eu vou mostrar mais à frente como é que eles funcionam, tá? A primeira coisa aqui que eu queria mostrar é o seguinte. Aqui, eu estou vendo aqui em lâminas que ele tem alguns problemas, né? Algumas lâminas estouraram, 75%, e outras estão considerando que o trecho está afogado, né? O trecho passou aí, inclusive, de 100% da lâmina, tá? Então, teoricamente, eu teria que fazer um ajuste aqui, né? Inclusive aqui no diâmetro estimado, que ele está me dando um diâmetro de 183, então provavelmente um de 200 aqui na escolha, quando eu vou escolher aqui um diâmetro aqui para alterar, né? O de 200 seria um diâmetro que passaria, né? Então vamos ver aqui, eu vou escolher aqui 200, ele fala que a lâmina agora é de 56%, né? Então, teoricamente passou, certo? Eu vou voltar aqui para 150, só para a gente fazer um teste. Tá, ele passou com 200, porém, eu também posso mexer na declividade dele, porque a vazão vai depender da declividade que o tubo está submetido ou do diâmetro, certo? Então, se eu der uma declividade aqui de 5 centímetros, por exemplo, ou seja, eu vou fazer um ajuste na jusante de 5 centímetros, vou baixar aquela ponta lá do PV em 5 centímetros, tá? Então, eu posso utilizar o mesmo diâmetro de 150, só fazendo um ajuste a jusante de 5 centímetros, tá?
Só para deixar claro aqui, vou até pegar um perfil aqui. O que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso aqui, ó. Eu estou pegando aqui esse trecho e dando um delta aqui de 5 centímetros. É isso que está acontecendo, certo? A jusante, né? Por exemplo, se esse aqui fosse o trecho, ok? Deixa eu voltar aqui para a planilha. Então, a gente percebe aqui que você tem que ter essa noção, né? Às vezes compensa mais você fazer um ajuste na inclinação da tubulação do que trocar o diâmetro. Só que existem situações que você não consegue avaliar muito bem, a não ser que você faça um orçamento para cada um, porque essa é uma questão mais de quanto você vai gastar do que, o próprio dimensionamento, né? Passando, o dimensionamento está feito, né? As lâminas, enfim. Porém, o custo, às vezes, para fazer um ajuste desse, você desce aí 50 centímetros. Então, às vezes, é melhor você mudar o diâmetro, né? E a gente percebe aqui que, até em alguns casos, o próprio 150 passa. Por quê? Porque a declividade aqui, nesse caso, está 1,4%, é boa. Então, ele consegue passar a vazão, certo? Então, será que não vale a pena a gente mexer aqui em tudo, aqui nos ajustes, né, e aprofundando um pouco a rede, em vez de mudar tudo para um diâmetro maior? Essa é uma avaliação que tem que ser feita pelo projetista, né? Então tem que se levar em consideração essa questão, tá? Então aqui eu vou chutar aqui uns 10 centímetros de ajuste, e aí ainda não passou. A gente vai percebendo que a gente vai mudando aqui, ó, vou botar 15 centímetros, né? Aí 73. E os trechos à frente, né, que eles sofrem uma reação em cadeia, quando você ajusta um PV, né? Então tudo tem que ser dinâmico, né? E aí eles vão até alterando aqui, né? Vou botar aqui também 10 centímetros, vamos ver se passa. Não passou, observe que a condição que tinha antes não tem mais, porque você vai mexendo na geometria da rede, né? Vou botar aqui 15 centímetros, não foi. Vou botar 20 centímetros aqui de ajuste. 50 não, 20. Passou, e aí você vai poder testando, e vai poder ir testando cada trecho, né? Nesse caso aqui eu já baixei aqui, ele estava 1,10, já está em 1,50, né? Então eu estou baixando aí a rede em torno aí de 50 centímetros. Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Bem, isso aí é um julgamento aí do projetista. Porém, não vou fazer esses ajustes, tá? Eu vou realmente, a partir daqui desse PV aqui do trecho 13,1, eu vou colocar 200, tá? Então eu vou colocar 200 aqui e vou puxar para baixo aqui para todos ficarem 200. Aí a gente observa aqui que um deles não passou por pouco, né? 75,53, tá? E aí, o que é que eu faço? Nesse caso, é nítido e lógico que apenas fazendo um pequeno ajuste aqui, a jusante, eu posso melhorar a declividade dele e não preciso alterar para 250 aqui no caso. Por exemplo, se eu colocasse aqui 250, passaria, mas não é preciso fazer isso, né? Eu vou botar aqui 200 e vou testar aqui 1 centímetro que seja. Aqui, 1 centímetro. Então ele já passa, tá? Então essa é uma das coisas que a gente tem que ficar atento, tá? Beleza. A outra coisa que eu queria chamar a atenção são os três contribuintes, né? Essa planilha aqui ela não nivela todo mundo pelo fundo, tá? Eu fiz isso propositalmente, porque eu gosto de observar o que é que está aprofundando a rede, tá? Às vezes você tem um trecho que está aprofundando muito e você pode fazer outro traçado do trecho, buscar outra alternativa, tá? Então, geralmente, as pessoas tendem a nivelar tudo pelo fundo. Pode ser feito isso? Pode, tá? Poderia ter feito a planilha de forma com que ela considerasse isso, tá? Inclusive, mais para frente eu vou mostrar como é que ela nivela pelo fundo. Porém, eu gosto de fazer esses ajustes manualmente. Não manualmente, porque eu tenho um macro para fazer isso. Mas eu gosto de saber onde é que eu posso melhorar, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui que esse PV aqui 19,1,
o trecho 19.1, né, que é esse aqui, ele recebe o 2, o 9.2, tá? E ele recebe e tem um degrau aqui de mais ou menos 16,6 centímetros, tá? Então, basicamente, o que eu tenho que fazer é fazer um ajuste nesse trecho, um ajuste de jusante para nivelar. E qual seria esse ajuste? Esse degrau, tá? Então, aqui eu tenho o trecho 9.2 e o que é que eu faço? Eu venho aqui, 0,166, tá? Quando eu apertar Enter, ele vai fazer esse ajuste e esse aqui vai sumir, tá? Vamos lá, ok? Então, eu fiz o ajuste aqui e o degrau sumiu. Então, o que é que aconteceu? Eu nivelei esse trecho com esse trecho, tá? Porque esse trecho, o 9.2, estava desnivelado aproximadamente 16,6 centímetros, tá? Eu vou apagar aqui só para mostrar a situação como é que estava antes, tá? Então, vou criar aqui o perfil. Então, esse aqui é o perfil, né? Eu tenho aqui o terreno e aqui eu tenho o trecho 9.2 e aqui eu tenho o trecho 19.1, né? E essa diferença de fundo aqui, daqui para cá, certo? Essa diferença estava de 16,6 centímetros. Quando eu coloco aqui, aqui, né? 0,166, o degrau some e aí como é que fica o perfil? O fundo está nivelado, tá? E você percebe aqui que o trecho 9.2 é um de 150 e o trecho 19.1 é de 200, né? E outra coisa que a gente observa também é que aqui as lâminas, tá? Que estão aqui dentro, tá? De cada tubo, lembrando que é calculando pelo regime uniforme permanente, né? Estão desalinhadas, tá? Existe algum problema em estar desalinhado? Sim, existe, tá? A gente pode discutir isso mais à frente, mas o que a norma fala sobre isso? Que caso ocorra isso, tá? Esse desalinhamento, quando a lâmina de jusante for maior que a lâmina de montante, deve ser feito um estudo de remanso, tá? No PV a montante, tá? No trecho a montante, tá? Então, para não fazer esse tipo de análise, eu costumo fazer a compatibilização de lâminas, ou seja, deixar essa lâmina na mesma altura dessa, tá ok? Você pode, agora tem alguns casos que não tem jeito, né? Você tem que fazer essa compatibilização. Por exemplo, se você estiver ligando uma rede 150 numa rede de 1000 nivelar pelo fundo, isso é lógico que a lâmina, a montante vai ficar bem defasada, né? Então você tem que fazer esses ajustes de compatibilização de lâmina. Tá? E qual seria essa compatibilização de lâmina? Bem, aqui do lado, aqui em diferença de lâminas, ele já me dá o que eu preciso ajustar para ficar com a lâmina compatível. Tá? Então, o que eu geralmente faço? Eu deixo aqui o degrau, o ajuste que eu preciso fazer para não deixar o degrau, certo? E coloco aqui menos 0, nesse caso aqui, 7 centímetros, 7,4 centímetros, tá? O que é que vai acontecer aqui? Quando eu der um Enter aqui, esse valor aqui ele vai aparecer como um degrau aqui, tá? E só que a lâmina vai estar compatibilizada, tá? E ele vai desaparecer daqui, tá? Então vamos lá. Então desapareceu aqui a diferença entre lâminas e essa diferença entre lâminas apareceu aqui. Se eu for lá no perfil novamente, eu tenho isso aqui, a minha lâmina está nivelada e esse delta aqui é de 7,4 centímetros, tá? Eu não costumo colocar número quebrado, né? Eu costumo colocar aí em centímetros, o número inteiro em centímetros, tá? Então vai ficar um degrau de 8 centímetros e a lâmina vai ficar um pouquinho acima a jusante e não tem problema, tá? A montante, tá? Um pouquinho acima a montante e a jusante vai estar um pouquinho abaixo, beleza? Certo. Então, digamos aqui que eu teria finalizado aqui a parte do degrau desse trecho. E aqui na situação do PV 22.1, eu tenho uma situação diferente. Porque aqui eu tenho um degrau negativo, tá? Esse degrau negativo significa que esse trecho aqui ele está chegando abaixo
do PV 22.1, certo? A gente pode ver aqui, vou clicar aqui e pedir para fazer o perfil. Então aqui dá para ver. Ele está chegando 1,1 centímetros abaixo, 1,1 centímetro abaixo do fundo do PV 22.1, tá? Então, eu não posso mexer no trecho 5.3, ok? Porque se eu mexer no trecho 5.3, eu vou ter que mexer ele ajustando para cima. E a declividade já está mínima. Inclusive aqui já tem um alerta aqui de problemas de declividade. Mas mais para frente eu vou falar. Então qual é o ajuste que eu tenho que fazer? Digamos se eu fosse fazer um ajuste aqui no 5.3, tá? Menos 0,0111, certo? Quando eu der Enter aqui, o degrau aqui vai sumir. Porém, a declividade aqui vai ficar ainda menor, certo? Enter. A declividade aqui ficou 0,441%, só que o degrau sumiu, mas não é isso que eu quero, tá? Eu tenho que deixar minha declividade mínima, eu vou apagar. Então o ajuste que eu tenho que fazer é no 22.1, tá? É nesse daqui, no 22.1. E eu posso fazer esse ajuste a montante, tá? Ou o ajuste no ajusante do trecho anterior, que é o 21.1, certo? Explicando melhor, eu posso fazer um ajuste aqui, por exemplo, fazendo um ajuste a montante. O que é que eu faço? Eu faço isso, certo? Só que não é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer um ajuste a jusante que ele vai levar consequentemente o ajuste a montante que vai levar consequentemente a jusante, certo? Quero fazer isso, beleza? Então, nesse caso aqui, o que é que eu posso fazer? Se eu fizer um ajuste a montante, ele vai criar um degrau no 21, provavelmente aqui no 3,4, por exemplo, 0,011, tá? Então ele sumiu o degrau aqui, porém ele criou um degrau no trecho de montante e no 3,4, que é outro que conecta nesse trecho, tá? No 22.1. Então aí cabe ao projetista saber se isso é viável ou não, tá? Eu não costumo fazer isso, às vezes é necessário, mas eu prefiro dar um ajuste aqui no trecho de montante, certo? Então ele sumiu aqui, faltou mais um aqui. Então ele sumiu aqui o degrau e criou um degrau aqui no 3,4, que eu posso rapidamente aqui ajustar esse degrau aqui no 3,4, eu faço o mesmo ajuste, certo? E aí ele some lá, beleza? Beleza, ok. Agora eu tenho aqui no 25.1, eu tenho a mesma situação. Os trechos estão chegando abaixo, tá? Mas observa que esse trecho aqui, ele está com um degrau menor do que esse trecho aqui. Esse aqui está chegando 62,7 centímetros abaixo, no 25.1. Então, teoricamente, esse daqui seria o crítico, certo? Então, eu começaria por ele. Mas vamos começar pelo 5.5, certo? O 5.5 é esse aqui, ok? Então, se eu for fazer um ajuste no 5.5, eu faria esse ajuste de menos 2,7 centímetros. Porém, eu não posso fazer isso porque eu estaria reduzindo a minha declividade, que já está mínima, e não daria certo, tá? Então, eu tenho que fazer o ajuste aqui mesmo no 25.1, tá? Eu posso fazer o ajuste no PV de montante, no trecho de montante, ajustando o tubo, certo? A chegada do tubo, ou posso fazer a montante no mesmo trecho. Então, teoricamente, se eu colocasse aqui o mesmo valor aqui, ele mataria esse degrau, certo? E diminuiria um pouco esse aqui, certo? Beleza. Então, ele sumiu o degrau aqui, negativo, e ajustou, diminuiu um pouco aqui os 60 centímetros, né? Que esse trecho aqui está chegando nele, que é o trecho 3,6, tá? Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer um ajuste com esse valor aqui, né? Então, eu vou apagar aqui e vou fazer um ajuste com esse valor, tá? O valor mais crítico. Então, sumiu aqui, só que aí o degrau
do 5,5 ficou 60 centímetros, tá? Que não, ele está em vermelho porque eu não quero que seja maior que 50 centímetros, isso aí já pré-defini. Então eu posso chegar aqui no 5,5 aqui, e fazer um ajuste por exemplo, de 10 centímetros. E aí fica a 50 centímetros que está aceitável, pelo menos no meu projeto, tá? Ou então eu posso nivelar pelo fundo, ou seja, colocar realmente 60 centímetros, aí fica todo mundo nivelado, tá? Só que nivelar pelo fundo, como a gente já viu, você causa geralmente uma diferença entre lâminas, tá? E aí você vai ter que fazer esses ajustes, tá? No caso aqui do 5,5, vamos ver como é que tá. Olha só. Tá vendo? A lâmina está bem pequenininha aqui e aqui está bem no alto. Então, qual é a diferença de lâminas? É mais ou menos 9 centímetros aqui. Então, de qualquer forma, eu vou ter que ficar com um degrau aqui de pelo menos 9 centímetros, tá? Aí sumiu aqui a diferença de degraus e quando a gente vê lá, tá? A lâmina está nivelada e tem um degrau aqui de 9 centímetros. E assim, isso tem que ser feito para todos, né? Inclusive aqui, ó, tem degraus aqui tem uma diferença de lâminas aqui de 4 centímetros, de 2 centímetros. Ah, Alessandro, é uma coisa pequena, né? Mas se você for analisar, para um diâmetro de 200 milímetros, a diferença entre lâminas de 2 centímetros é 10%, certo? Eu considero alto, tá? Mas vai de cada projetista. Eu não faço a compatibilização quando a dimensão é em milímetros, tá? Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho algumas diferenças de 2 milímetros, 5 milímetros, 9 milímetros. Eu não chego a fazer essa compatibilização. Eu realmente não faço. Mas alguma coisa que realmente eu considere mais crítica, eu faço. Por exemplo, aqui tem uns 7 centímetros, tá? Então eu coloco um degrau aqui de 7 centímetros para poder fazer essa compensação, certo? E aí se eu for ver aqui como é que vai ficar o degrau e vai ficar compatibilizado, tá? Bem, esses são os cuidados que você tem que tomar. Porém, eu fiz uma coisa errada de propósito. Por quê? Porque primeiramente você tem que dimensionar os diâmetros da sua rede, tirar todos os problemas de declividade, de tensão trativa, problema com tensão trativa e depois fazer os ajustes de degrau, tá? Por quê? Porque aqui eu ainda não resolvi, por exemplo, esse problema aqui de declividade que eu estou tendo, aqui problema de tensão trativa, tá? Então ele fala aqui que a declividade mínima que eu preciso ter é de mais ou menos 1,1% e eu estou aqui com 0,73, tá? Então eu estou tendo problema aqui com tensão trativa. E aí teoricamente eu tenho que aprofundar essa rede, tá? Porque eu vou dar mais inclinação para a rede, tá? Então esse ajuste que eu fiz aqui, ele vai se desdobrar e esses degraus que eu já fiz, eu ajustei aqui, eles vão se tornar outros, tá? Por exemplo, aqui eu tenho um problema de tensão trativa. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou tentando ajustar, boto aqui inicialmente 5 centímetros, ajustou, tá? Só que esse ajuste aqui ele pode se refletir, sair em uma reação em cadeia e interferir nesse aqui. Então o degrau que eu coloquei aqui, talvez ele não sirva mais. Eu tenho que fazer outro ajuste, tá? Então primeiramente ajusta toda e dimensiona todas as redes, depois você faz os ajustes de degrau, tá ok? Ó, por exemplo, aqui eu vou tentando fazer uns ajustes aqui até melhorar, tá? Percebe-se que a gente vai fazendo os ajustes e a rede vai automaticamente se moldando, né? E vão criando inclusive outros tipos de problema. Vou colocar 20 centímetros aqui, ainda não fez. 30 centímetros. Ok, passou. Aqui eu vou colocar 10 centímetros, passou. Aqui eu vou colocar. Tá vendo que o ajuste que eu fiz agora ele não adianta mais? Que eu já tinha feito antes. Aqui eu vou ter que colocar outra coisa. Vou colocar 10 centímetros aqui também. Não passou. Aqui 15. Passou. Então minha rede aqui ela já está dimensionada. Tá? O coletor 4 está dimensionado. E quando eu for ver aqui, agora o crítico é o 3,4.
tá? Nesse caso aqui. Então eu vou ter que refazer os ajustes de degrau para comportar o 3/4, entendeu? Então, primeiramente faz os ajustes de dimensionamento, depois você faz os ajustes de degrau, ok? Vamos lá. Agora, eu queria mostrar, eu não vou dimensionar toda a rede, tá? Eu só queria mostrar as ferramentas que me ajudam, me auxiliam aí a fazer esse tipo de ajuste, tá, ok? Vamos lá. Eu vou apagar tudo aqui, todos os ajustes que eu fiz, beleza? Vou voltar aqui para 150, beleza? Então aqui eu voltei à condição inicial do meu projeto, tá? Então eu vi aqui que eu estou tendo problema aqui de lâmina, tá? A lâmina não está passando em alguns casos aqui, em outros casos está passando, tá? Mas como em outros casos está passando, eu poderia fazer aquele ajuste, né? Aquela tentativa de tentar aprofundar, tá? E utilizando o mesmo diâmetro. E como é que eu posso fazer isso? Bem, aqui eu posso fazer de maneira individual, tá? Eu posso pedir para eu fiz uma macro para ele testando profundidades até chegar num ponto onde ele converge, tá? Por exemplo, aqui, se eu apertar aqui o azul, ele vai fazer somente para esse trecho, ele vai tentar aprofundar até convergir, até passar a lâmina que eu tenho determinado, certo? Então vou clicar aqui e ele vai fazer um teste, ou seja, com 4 centímetros ele já conseguiu passar a, passar a lâmina, tá? Ou seja, com 4 centímetros de ajuste na tubulação, na inclinação, eu consigo 74,6% de lâmina. Aqui eu também posso fazer esse mesmo ajuste, tá? Pedir para ele sair procurando. Então, ele com 11 centímetros, eu posso fazer esse ajuste. Então, eu tenho essa ferramenta que ela pode me auxiliar, tá? E eu tenho uma ferramenta que ela pode fazer isso automaticamente, tá? Assim, fazer para todos. Então, eu posso vir aqui no verde e pedir para ele sair procurando onde tem trecho que não está passando a lâmina e tentar fazer esse ajuste de inclinação. Vamos lá, vou clicar aqui e aí ele vai procurando, certo? Ele vai fazendo dinamicamente aí. Observem também que a rede vai alterando sua geometria, porque é uma reação em cadeia. Cada ajuste que você faz, ele interfere no outro, né? E é claro que vai haver casos aí que ele não vai conseguir, ele vai dar um problema. Ó. Problema porque ele chegou no limite que eu impus de 50 centímetros de ajuste, porque senão ele poderia fazer isso infinitamente. E fala assim, problema. Tá? Aí eu vou continuando aqui. Por exemplo, aquele lá que chegou, esse aqui que chegou em 50 centímetros, ele está dando problema, certo? Mas aí a gente pode fazer tentar outros ajustes. Então, vamos lá, ele tá fazendo e ele vai terminar. Esse aí também deu problema, tá? E isso tudo tentando passar com 150, tá? E aí ele vai fazendo as tentativas e vai aprofundando a rede, fazendo os ajustes necessários. Ok? Tá terminando. Esse aqui também deu problema. E finalizou, tá? Então, para eu poder permanecer com 150, eu teria que sair aqui de 1,10 m aqui, 1,14 m, tá, de profundidade e chegar até 2,26, tá? E isso cabe ao projetista julgar se isso é viável ou não, tá? Às vezes você tem um problema de logística, você só tem 150. Você tem que dar seu jeito com o diâmetro de 150, olha. Vai aí, faz com 150. Se não, você pode ter a opção de alterar o diâmetro, tá? Vamos tentar aqui passar esses aqui que não foram, vou botar 70 centímetros. Passou e esse aqui também 70. Não passou, bota 1 metro logo. Pronto, passou. Então saí aqui de 1,14 até 2,75, tá? E novamente, isso é um julgamento que o projetista tem que ter, ok? Vamos lá, então, vou apagar aqui, tá? E vou voltar com a condição inicial e vou fazer agora o ajuste como se fosse pelo diâmetro, tá? Então, eu vou pedir aqui para ele dimensionar
automaticamente. Vou apertar aqui no verde tudo, porque se eu apertar aqui apenas no trecho, ele vai fazer o ajuste no trecho. Ele vai procurar um diâmetro que passe. Tá? Se eu apertar no verde, ele faz para todo mundo. Então ele vai fazendo aí, ó, os ajustes necessários até finalizar. Tá? Então ele finalizou aqui e fez aquela mesma, ó, tá vendo aqui que ele veio 200, 200, 200. Esses dois aqui que já passavam, ele permaneceu, ele não alterou. E esse daqui ele alterou para 250 porque ele não teve aquele senso crítico de apenas fazer um ajuste na declividade. Tá? Então esse é um problema que o projetista tem que resolver. É lógico que isso em obra aqui, você não vai fazer isso. Você começou com 200, tem um trecho grande de 200, você vai continuar com 200. Tá? E aqui o 250 também colocaria 250 e ajustaria, faria o ajuste somente nesse trecho. Venho aqui, peço para ele fazer o ajuste, ele viu que 1 centímetro é suficiente e já fez o ajuste. Ok? Vamos lá para problemas de tensão trativa. Problemas de tensão trativa eu também posso resolver assim. Tá? Eu tenho aqui um problema de tensão trativa nesse trecho, eu venho aqui e peço para ele fazer individualmente ou peço para ele fazer todos, né? Então, se eu deixar aqui e eu pedir para ele fazer todos, ele vai fazendo os ajustes para todos os trechos. Aqui ele já acabou e terminou meu problema de tensão trativa. Não tenho mais problema de tensão trativa na rede, tá? Lembrando que esse aqui são só os trechos finais, tá? Que isso aqui não vai para o cálculo, isso aqui é só virtual, né? Então ele já fez os ajustes. Tá, ele já fez os ajustes e aí, nesse caso, se você não faz compatibilização de lâmina, você já pode mexer aqui com degraus. Tá? Lembrando aqui que aqui, ó, já criou outra situação, né? Que antes o crítico era esse e agora o crítico é esse. Né? Esse aqui piorou bastante, tá vendo? Que antes ele era 60 centímetros e agora já está 1 metro e 17 abaixo. Tá? Então, se você não fizer esse ajuste antes na rede, você corre o risco de fazer um trabalho perdido, ok? Vamos lá, então, fazer o ajuste de compatibilização de lâmina. Da mesma forma, onde eu tenho aqui problema de compatibilização de lâmina, eu posso fazer esse ajuste ou individualmente ou mandar fazer tudo, tá? Nesse caso aqui, eu vou fazer para todos, tá? Então, ele vai criar degraus que vai compatibilizar a lâmina. Mais uma vez, aqui eu vou só mostrar aqui como é que estão, nesse caso aqui, ó, que tem um problema de compatibilização de lâmina de 7 centímetros, está acontecendo isso. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar esse valor e jogar aqui a montante. Tá? Então, vou fazer logo para todo mundo, para ficar bem rápido aqui. Tá? Então, ele fez. Lembrando que ele não fez de milímetros, porque a tolerância que eu coloquei foi ter pelo menos 1 centímetro de diferença de lâmina. E aí ele já fez todos os degraus. Novamente, ele reajustou aqui as conexões, tá vendo? Agora os degraus são totalmente outros, né? Tá vendo? E aí, depois, você pode fazer o ajuste de degraus. Tá? Por exemplo, eu venho aqui e, nesse caso aqui, eu vou pedir para ele fazer um ajuste nesse aqui. Tá? Unitário aqui. Pronto, ele já fez o ajuste. O que é que ele fez? Ele pegou o valor que estava aqui e jogou no trecho 9,2. E eu vou pedir para fazer tudo. Tá? Bem, ele terminou aqui, só que ainda continuou um degrau aqui. Tá? Por quê? Porque por causa dos ajustes que a gente fez de compatibilização de lâmina, tá? Vou apertar de novo aqui porque às vezes pode ter sobrado algum, certo? Não. E aqui quando eu fiz o ajuste de compatibilização de lâmina, surgiram outros problemas, né? Por exemplo, aqui surgiu um problema de lâmina, tá? Vou fazer um ajuste aqui de 1 centímetro, ok? Aqui eu vou tentar fazer, vou pedir para a macro fazer. Beleza, 3 centímetros já foi suficiente. Tá vendo que uma coisa é dinâmica e o dimensionamento também é iterativo, tá? Você vai mexendo na rede e a rede vai se adaptando, você vai moldando as coisas, tá? Só uma coisa aqui que ficou ruim foi esse degrau aqui
2 metros, né? Então eu vou fazer um ajuste aqui de ajusante no 24.1, certo? Aqui nossa, já tem um ajuste grande aqui, né? Botar mais 1 metro. Não, só ver aqui. Isso aqui igual. Ah, tá. É porque esse ajuste aqui, ele não muda, tá? Eu vou tirar aqui 1 metro para ver o que acontece. Tá, mesmo assim ele chega abaixo. Quem está limitando isso aqui é o... Como é mesmo? São esses dois trechos. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar esse degrau, a montante, e vou deixar só esse degrau aqui a jusante. Tá? Então aqui eu vou colocar mais 1 metro. Nossa, vai ficar mais 1 metro. Não deu certo ainda. Mais ponto 017. Pronto. Beleza. Ficou bastante profundo aqui, né? Depois eu vou ver o que aconteceu. E aí criou-se outro problema aqui, né? Quando eu fiz os ajustes de degrau, como eu falei, uma coisa iterativa, né? Então quando eu criei um ajuste de um degrau aqui, ele automaticamente a rede se adaptou e criou esse problema aqui, né? Eu vou tentar aqui com 0,2, ver se passou. Beleza? Bem, seria isso, né, que eu teria para mostrar, né, para alertar no dimensionamento aí de redes, né, no dimensionamento de redes de esgoto, né, isso também serve para drenagem, tá? Nos próximos vídeos eu vou mostrar como é que eu faço para retornar a rede dimensionada para o AutoCAD, tá? Vou também fazer uma simulação em Swim, porque você pode pegar essa rede aqui, o mesmo dimensionamento que você fez aqui, você pode verificar se esse dimensionamento está certo no Swim, ou seja, você pode vir aqui, eu posso vir aqui em desenho e eu posso exportar essa rede para o Swim, tá? Pela planilha. E aí eu posso fazer outro tipo de análise de onda cinemática, análise de onda dinâmica, tá? E então eu vou falar sobre isso nos próximos vídeos, tá? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Lembrando que esse vídeo é só uma dica. Críticas e sugestões deixe nos comentários e até o próximo vídeo.